Boa noite, igreja. Amém. A graça e a paz do Senhor esteja conosco. Irmãos, eu estou particularmente feliz nessa noite, tá? Ver vocês. Eu vi a igreja cantando hoje com muita alegria, muito desprendimento, né? Eu fiquei muito feliz com isso. O Salmo 100 vai dizer, né, irmãos, é só lembrando, né? Ele vai dizer ali, celebrai, né, com júbilo ao Senhor, né? Celebrai com júbilo ao Senhor a todas as terras. E esse celebrar, irmãos, aqui no original é com muito barulho, tá? É cantando mesmo forte, tá? Eles, nesse momento aqui, a ordenança mesmo era para cantar fazendo muito barulho, muita zoada, mas em louvor a Deus. Ou seja, fazendo isso tudo com a consciência de que se estava fazendo isso para a honra e o louvor do nosso Deus. Então, eu sou feliz porque eu vi a igreja assim cantando alegremente, né? Como diz o Nilcinho, trazendo ali, e o Cinho também, trazendo ali a lembrança, né? Do passado, mas com músicas bem animadas, né? Músicas ritmadas, mas que, sobretudo, nos trazem a presença de Deus e também a adoração ao nosso Deus. Vamos lá, né? Antes de a gente falar, vou ficar até perto de vocês aí, eu vou voltar para cá, tá? Ministro lá da técnica, eu acho que eu vou conseguir passar aqui os slides. Eu coloquei alguns slides, irmão, até para favorecer o entendimento, tá? Mas depois os irmãos vão acompanhar, como eu disse, para favorecer o entendimento. Eu queria fazer uma pergunta antes de conversar. Vocês estão vendo ali, né? Quando o chefe quer falar com você, não é o caso de Jean, não, porque Jean é chefe, né? Mas quem trabalha, ou quem trabalhou em escritório, empresa, que já ouviu essa frase assim, você está falando ali, aí o chefe diz, abre a porta assim, fulano, quero falar com você, viu? Depois você passa aqui. Alguém já passou por esse momento? Levanta a mão aí. Só 2, 3 irmãos. Ih, rapaz, ninguém mais tá surgindo, hein? Entendeu? Ou então você está ali no balcão, está na mesa, entendeu? Qualquer canto, aí passa assim, seu colega diz, o chefe quer falar contigo, vai lá. Aí você diz, comigo? Tem certeza? O que ele quer falar comigo? Eu sei lá o que ele quer falar com você. O problema é seu, você vira. Passa um filme na cabeça, né? O que eu estou fazendo de errado? Eu chego cedo, né? Chego cedo, faço as coisas direitinho, não tenho falta, não estou tirando nada do caixa aqui da empresa, cumpro o meu horário bem direitinho. O que será que ele quer falar comigo? Quem já passou por esse momento, irmãos, aqui? De novo, levanta a mão aí para ver. Sem a câmera não vai filmar vocês, tá certo? Mas você quer passar rapidinho, você fica tranquilo, se não quiser não tem problema. Mas só para dizer, para você dizer rapidinho, viu, em 30 segundos, como foi aquele momento ali para você, sabe? Foi chato, não foi e tal. Alguém quer falar? Livremente, viu? Opa, pensei que Vinícius ia falar. Não levanta a mão, Vinícius. Alguém quer falar? Quer? Gilberto. Gilberto, rapidinho. Graças e paz, irmãos. Mande nome aos dois. Geralmente, quando vem essa frase, o chefe quer falar com você, antes de você chegar na sala dele, você já está sofrendo e passa um filme na sua cabeça de tudo aquilo, uma retrospectiva, né? Foi atraso, foi alguma coisa que você fez, uma palavra mais grosseira com alguém, ou alguma punição que você vai sofrer. Geralmente passa um filme, você sofre por antecedência até chegar na mesa. E agora vai ver a entrevista, né? E depois da mesa, você achou que deveria mudar ou não? Jorge, geralmente surge uma... Sim, com certeza. Precisa de uma mudança. Alguém mais quer partilhar aqui? Tudo bem, viu? Se quiser, não tem problema não, viu? Hoje é dia da fofoca, né? Quando o chefe quer falar com você, né? É o título da nossa sermão dessa noite. Nós vamos falar sobre o Salmo 50. O Salmo 50 vai falar exatamente acerca da essência do culto a Deus. E é uma normativa, né? É uma fala do Senhor e vem também com as normativas daquilo que Ele quer que seja feita no culto a Ele, né?
Tá? Então a gente vai ver, vamos ler, né? Vamos ler primeiro, depois a gente vai para as explicações, né? E ponderações. E aí imagine, Gilberto, que você, quando foi lá para a sala, ou foi conversar com o chefe e os demais irmãos, também já passei por isso, né? Você certamente passa, mas o que? Eu estou certinho, vai falar comigo o quê, né? Eu não tenho de reclamar de mim. Mas talvez sempre tenha na nossa vida, irmãos, alguma coisa a melhorar, né? Mesmo quando nós nos julgamos bons ou quando estamos bons, né? As nossas ações, irmãos, são ações visíveis, né? Então, assim, eu sempre imagino que as minhas ações estão condizentes com a boa vontade que eu tenho, com o bom comportamento que eu tenho. Mas nem sempre quem vê a minha ação está exatamente achando ou julgando que aquela ação seja uma boa ação. O Salmo 50, irmãos, vai falar muito a respeito disso. Bastante a respeito disso. E aí, até aproveitando, vi que essa música que Silvana cantou, Primeiro Amor, eu vou encomendar, viu, Silvana, para que a gente cantar no final, porque isso tem muito a ver do que vamos falar nesta noite. Então, irmãos, o Salmo 50, é um salmo que o culto, ele é um salmo que vai falar do culto, né, da essência do culto a Deus, né? Esse é um salmo de Asaf. Asaf era o chefe dos levitas ali de Davi, e juntamente com Emã e Datã, né? Então ele vai compor esse poema, tá? Aqui eu passo, pois é. Então, como eu disse, Deus está chamando o seu povo para uma conversa. Deus chama o seu povo para uma conversa. E olha que naquele momento em que Deus chama o povo para uma conversa, ali estava tudo bem. Tudo bem. Pelo menos eles achavam que sim, né? Até porque não se achavam em falta, estavam cumprindo, digamos assim, a lei direitinho, os cultos, né? Eram feitos também conforme Deus mandava, tudo estava no preceito de Deus. Nada se encontrava ali em falta. Aí Deus chama, Israel, eu quero falar com você. Vamos ter uma conversa aqui, nós dois. Tá? Então, irmãos, para a gente situar, essa primeira parte do Salmo 50, tá? Que vai até o versículo 15, ele vai falar para o adorador, vai falar do adorador, ou seja, ele chama o povo de Israel, esse povo é o povo de Deus, então esse povo já adora a Deus, tá? Então esse povo já presta culto a Deus, e então até o verso 15, esse texto é dirigido para essas pessoas, né, para o adorador. De 15 em diante, até terminar, até o verso 23, até o 22, melhor dizendo, tá? Aí vai ser para o ímpio. No caso, é aquela pessoa que não, vamos trazer para os dias de hoje, o não convertido, né? Ou seja, naquele tempo, eram pessoas que frequentavam as reuniões, né, de adoração, mas não tinha, digamos assim, na verdade, se ocupavam mais do espaço, né, para estarem presentes do que propriamente para adorar. Tá? Então, não, como eu disse, trazendo para os dias de hoje, seriam pessoas não convertidas. Tá? Então, de 16 a 22 vai falar isso, e 23 vai fazer, então, esse fechamento aí dessa situação. Né? Muito bem. Então, a gente vai falando aqui, eu fiz aqui a mesma coisa ali, já prevendo que a letra ia ficar ruim para mim, mas tudo bem. Tá? Tá. Vamos ler, irmãos, então? Salmo de número 50, abra sua Bíblia, e como eu disse de manhã, não feche a Bíblia, deixe ela aberta para a gente estar, então, conversando e tratando a respeito dos versículos, tá bom? Salmo 50, se você puder ficar de pé em reverência à palavra, que o faça, se não, pode ficar sentado mesmo. Diz assim, né?
Fala o poderoso o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece o Senhor. Vem o Senhor, vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. E tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio Deus diz Deus: de que te serves repetires os meus preceitos e teres nos meus lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Saltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, e sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Podem sentar, irmãos. Muito bem, então que Deus, como eu disse, Deus aqui chama o seu povo para uma conversa. O versículo 1, a gente vai ver aqui que fala o Deus Todo-Poderoso. Aqui é o Adonai, como ele diz, Adonai, meu Senhor. Ou seja, não tem dúvida a quem ele está se referindo e também de quem está falando. Aqui é a voz do Deus Todo-Poderoso. É interessante perceber que aqui Deus vai chamar, como diz aqui no versículo, na segunda parte do versículo 1, chama a terra desde o levante até ao poente. E depois também ele vai dizer que no versículo 4, intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então Deus chama todo o universo para que seja testemunha daquilo que ele quer falar com o seu povo. Então ele está trazendo o seu povo, porque nessa conversa ele quer justamente colocar algumas situações e que naquele momento os seus filhos não estão percebendo, Então o Salmo 50 ele vem falar, irmãos, para nós do culto que Deus quer, de como ele quer ser adorado. Então aí ele vai falar aqui, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Irmãos, sempre que vamos ler na Bíblia, principalmente nos Salmos, quando se refere à voz de Deus, a imagem, a lembrança, a imagem que nós vamos ter, ou digamos assim, que nós vamos imaginar realmente da situação, é uma voz extremamente forte e poderosa, ao ponto realmente de incomodar, incomodar toda a criação. A voz de Deus é extremamente poderosa, mesmo Deus falando calminho com o seu filho, acalentando o seu filho, tomando em seus braços, mas a voz dele é muito forte,
ao ponto realmente que vai mover toda a terra. Vamos ver alguma situação, irmãos? Veja aqui como diz no Salmo de número 29, o que vai falar a respeito da voz de Deus, né? A voz de Deus na tempestade. No versículo 4, a gente vai ver que a voz do Senhor é poderosa. E vai dizer também que a voz do Senhor é cheia de majestade. Ou seja, ela é inconfundível. Ela também é irrecusável. Significa dizer que quando Deus está falando, toda a terra, toda a criação, todo o ser, todo ele para, todo ele se cala. Porque ninguém tem a força da voz de Deus para suprimir a sua força também. Então, quando Deus fala, tudo para, todas as pessoas, toda a terra, toda a natureza para ouvir a voz do Senhor. Porque é uma voz de majestade, é uma voz inconfundível. Essa é a voz de Deus, do Todo-Poderoso. Então, cale-se diante dele toda a terra. O salmista também vai dizer que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. É interessante perceber que o cedro, né, essa planta, é uma planta muito forte, de raiz muito profunda. E também a sua raiz lhe dava muita estabilidade, ou seja, difícil de tirar, muito difícil de arrancar. E o salmista diz, olha, a voz do Senhor arranca a raiz dessa planta. Aí ele vai dizer na frente que a voz do Senhor, a voz de Deus, ele despede chama de fogo. Olha como é terrível, como é forte, como é atemorizadora a voz do Senhor. Tá? Como chama a atenção estar na presença de Deus. Para aquele que não tem o costume, ou que não é lavado no sangue do Cordeiro, que não conhece Deus, ele pode ter esse temor de fugir da presença dele. Mas aquele que conhece o Senhor, esse temor é em obediência, é em respeito, porque sabe que com ele está falando o Deus Todo-Poderoso. A voz do Senhor faz das crias as corças e desnuda os bosques. Eu já falei aqui, irmãos, né? Acho que da outra vez, se não me engano, que a corça é um animal muito dócil, né? Cervo, né? Um animal muito dócil. Tanto que ele bebe a água tranquila. Ele não bebe água em corredeiro, em rio corrente, agitado. Ela tem que beber uma água bem tranquila e limpa. Tá? Então, porque ela é muito dócil. E aqui o salmista está dizendo que, olha, apesar dessa doçura, a voz do Senhor faz com que a corça dê cria antes do tempo. Tal o poder da voz do Senhor. Ou seja, irmão, é a voz ali que abala toda a terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, igreja? Então a voz do nosso Deus é uma voz forte, poderosa, estrondosa. E é isso que o salmista está trazendo para mim, para a gente aqui, né? Vem o nosso Deus que não guarda silêncio. Então quando Deus realmente quer falar, irmãos, olha, ele não guarda silêncio, ele vai direto ao ponto. Ele chama o seu povo para uma conversa. Ele, Israel, escuta, eu quero conversar com você. Então, irmãos, a quem dirige essa palavra aqui? Ao povo dele. Deus dirige ao seu povo, né? Quem é esse povo do Senhor? Ora, é aquele que fez aliança com ele. Está bem escrito aqui no Salmo, né? Está bem escrito aqui que ele diz, os céus anunciam a sua justiça, né? Escuta, povo meu, perdão, versículo 7. Escuta, povo meu, e eu falarei, né? Então assim, no versículo 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então veja, Deus está chamando o povo, aquele mesmo povo que um dia fez uma aliança com ele, lá no Sinai. Fizeram aliança com o Senhor, e aqui então, ele está cobrando essa aliança. Eu estou chamando vocês, porque lá atrás a gente combinou de fazer isso, né? Eu tenho um netinho, né, que sempre que a gente vai sair fazer algo, né, aí a gente sempre combina, né, onde nós vamos passear, o que vamos fazer, e aí quando sai daquele script ali do que combinamos, nós nos cobramos, né,
Às vezes ele pede, você quer ir onde? Você quer ir onde, Ravi? Ele disse, olha, vovô, eu quero ir no shopping, eu quero ir no parque. Aí além com as 3, 4 coisas. E ele cobra as 4 coisas, irmão. Tá bom? E às vezes, Emília, aí eu deixo de fazer uma, que já estou cansado, né? Entendeu? A idade não permite mais acompanhar essa gurizada, né? Aí ele diz, vovô, mas nós não combinamos, vovô? Ele disse, nós combinamos, então vamos. Lá vamos nós. Mas também quando ele sai do script, eu até me digo, olha, nós combinamos isso. Não, vou. Então, se não combinamos, não vamos fazer. Tá certo? Bate aqui. Aí ele bate. Então, vamos embora. Nós combinamos lá o que fazer. Então, tudo que Deus está dizendo é, olha, eu quero falar com você porque nós um dia falamos sobre isso. Nós combinamos, né? Fizemos uma aliança com isso e você aceitou. E se você aceitou, então, eu quero falar com você a respeito dessa nossa aliança. Né? E aí, então, irmãos, esse relacionamento especial com Deus, né, traz, portanto, irmãos, maiores responsabilidades para nós. Como eu disse, Deus chama para a conversa o povo da aliança, aquele povo que um dia ele fez um pacto. Então ele está trazendo aqui, olha, para nós, sabe, a lembrança de que, olha, um dia com você nós fizemos uma aliança. E precisamos conversar a respeito dessa aliança nessa noite. Escuta, povo meu, e eu falarei. Aqui aparentemente dá a impressão, irmãos, que Deus está chamando a atenção porque o povo não está ouvindo. Certo? Mas a voz de Deus é poderosa e Ele vai dizer, olha, porque eu estou falando e falando com você. Então é bom que você me dê ouvidos, porque eu estou falando com você. Israel, provavelmente, Gilberto, passou por a mesma situação que você, que eu e que muitos de nós aqui. Mas Deus quer falar com a gente, por quê? Não tem nada. Sacrifícios aqui, tá. Nas festas dos tabernáculos aqui, tá. A gente está sempre aqui. Para os animais perfeitos, sem mancha nenhuma. Nada que possa, entendeu? Nós cantamos, louvamos. O que é que quer falar comigo nessa noite? No direito judaico, irmãos, a testemunha, ele podia também acusar, certo? Mas, nessa situação aqui, Deus, ele convoca, ele chama a testemunha da acusação, ele é o promotor também do caso, e também o juiz. Quem ele vai chamar aqui é toda a terra, certo? E também os céus, né? Todos os céus, né? Ou seja, toda a natureza, todo o universo que ele chama, é para apenas servir de testemunha para aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Ou seja, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Tá? Não há lei que suplante a lei de Deus. Também não há amor que suplante o seu amor. Né? E ele vai chamar o seu povo aqui, irmãos, e não para julgamento, tá? E condenação. Ele vai chamar o seu povo porque quer correções para que o louvor e a adoração a ele siga no rumo que ele exatamente pede e ele deseja. Deus não se agrada, irmãos, né, de rituais externos. E é isso que Israel ouve dele. Israel vai ouvir do Senhor exatamente isso. Escuta, povo meu, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, eu sou o teu Deus. Deus, ele começa então a falar com o seu povo e relatar exatamente essas situações em que ele não estava absolutamente agradado, né? Tá? Então deixa eu ver, se aqui é a próxima, acho que é ali. Muito bem. Verso 8, irmãos.
Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Muito bem, então Deus é muito claro com o seu povo. Ele diz, olha, não estou repreendendo seus louvores, não estou repreendendo seus sacrifícios. Olha, você é zeloso, ou seja, não te repreendo, né? Você é zeloso no que você está fazendo. Você me traz ofertas, que bom, oferta de louvor, ofertas, né? Sacrificiais, ofertas monetárias, não importa. Você está trazendo suas ofertas. Você está trazendo sua oferta para mim, isso é muito bom. Até você faz votos para mim, isso é bom. Não deixa de fazer isso. Não deixa de fazer, porque Deus se agrada. Deus se agrada assim do voto, né? Deus se agrada das ofertas. Deus se agrada do zelo pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua obra, pelo ministério. Deus se agrada de tudo aquilo que fazemos para a causa dele, né? Em nome de Jesus, para a obra de Cristo. Isso é agradável ao Senhor. Então ele está dizendo, olha, não estou dizendo que não faça mais, não. Não, você faz isso e eu gosto disso. Eu quero isso. Continua fazendo isso. Mas aí no versículo 9 ele diz, mas eu não vou poder mais aceitar o seu sacrifício. O povo então abre os olhos, arregala os olhos assim, né? Mas Senhor, mas como assim? Eu acabou de dizer que não vai me recusar meu louvor, que eu estou fazendo certo, mas agora está me dizendo que não vai mais aceitar os sacrifícios, por quê? Aí Deus vai responder para ele, né? Todos os animais do bosque são meus, conheço, as aves também são minhas, a terra é minha, os animais que pulam no campo, tudo é meu. Ele perceba, você está me dando aquilo que é meu. Eu não tenho fome, mas também se eu tivesse, não diria para você. Tudo que você está fazendo é de coisas que já me pertencem, porque toda a terra é minha, inclusive você. Você não é dono de si próprio, você pertence a mim. Então, até você é meu. Então, tudo que você já está me dando é meu. É bom lembrar também, irmãos, que essa era uma época em que os sacrifícios cultuais dos povos pagãos diziam que os deuses se alimentavam, né, das comidas que eram colocadas diante do altar. Então Deus já vai logo rechaçando, olha, eu não sou igual a eles. Eu não preciso de comida, eu aceito a oferta. Mas perceba, a intenção deles é uma, a de vocês é diferente. Então, se tudo o que é meu, você está me trazendo daquilo que é meu. E está faltando o que então? Ele está dizendo, olha, você não está percebendo, não? Está faltando zelo no que você está fazendo para mim. Você está fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. E não deixa de fazer, não. Agora você está me ofertando do que é meu. E eu quero uma oferta que seja sua, para mim. E essa eu não posso tirar de você. É você quem vai me dar. Eu quero a sua adoração verdadeira. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso, sabendo para quem você está fazendo. Eu quero que você traga a sua oferta de ação de graças, tá? Ou seja, seu ritual é perfeito, mas eu quero que você venha cantando com alegria, que você oferte com alegria, que você sirva na casa de Deus com alegria, que servir não seja um fardo para você, mas uma oportunidade de servir a Deus.
Estar na presença do Senhor é mais do que estar cantando porque está escrito ali no telão. É cantar com o coração. Porque no telão está para todas as pessoas. Se puser na rua, todos vão cantar. Ou muita gente vai cantar. Mas Deus vai receber o louvor daquele que está olhando ali para o telão e entregando o seu coração. Feliz, alegre, porque está cantando para o Senhor. Muito mais do que uma música alegre, uma música ritmada, uma música saltitante. Está saltitando o seu coração, porque está na presença de Deus, com a oportunidade de trazer a oferta para o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus não quer obrigações da nossa parte, irmão. Deus não quer obrigações de louvor. Deus não aceita ofertas por obrigação, ou advinda de obrigação. O dízimo e oferta que eu coloco aqui não pode ser um fardo na minha vida. Não pode ser a última coisa que eu faço quando eu recebo o meu salário, o meu dinheiro. O meu louvor não pode ser na igreja, aquela última coisa que eu faço na semana, mas tem a primeira coisa na minha mente, quando eu quero começar uma boa semana, é cultuando ao meu Deus. É a primícia da semana, entregar para Deus a semana para Ele. E aquele primeiro dia, aquelas primeiras coisas, que seja para o Senhor. Isso tem que estar, isso tem, irmãos, que estar bem vivos na nossa mente. Essa alegria, eu fiquei muito feliz vendo a igreja cantar aqui. Eu dizendo, olha, tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Que maravilha, Deus seja louvado. Por momentos, pastor André, eu disse, então vamos mudar até de tema aqui, de última hora, porque a igreja está tão feliz, né? Está respondida. Aí vem Silvana e canta Primeiro Amor. Aí foi Deus dizendo, não, continua. Porque Ele não quer, irmão, que percamos de vista essa responsabilidade de cultuar o nosso Deus de coração, alegres por estarmos na presença dEle. Essa é a diferença, irmão, do adorador para a adoração do ímpio ou do pagão. Ainda que nós compramos, sabe, compramos esse ritual, digamos assim, domingueiro, o culto começa às 6, termina às 8 e pouca, às 9 horas a escola dominical termina às 11, claro, isso é uma ordenança, isso é uma ordem de trabalho, você tem que ter até para demonstrar organização. Mas mesmo eu atendendo isso, olha, 9 tem que estar na igreja, 6 tem que estar na igreja e tal, perceba, isso não pode ser um ritualismo, um formalismo na minha vida. Eu tenho que atentar que aquela hora, essa é a hora da adoração. Cantamos isso aqui. Essa é a hora da adoração. E nessa hora da adoração, irmãos, nada impede ou deve nos impedir de nos alegrar na presença de Deus. Eu sou feliz, porque Deus me faz feliz. Eu estava vindo para cá, e aquele bar ali, aqui, né, perto do sinal ali, hoje ele exagerou, né? Tomaram toda a rua. Não sei se você passou por isso, verdade? E aí engarrafamento, ali, tá? Tivemos que sair por uma tangente assim, procurando rua para passar, para chegar aqui. Mas às vezes, irmão, no tempo da novena, tá? Vai todo mundo. Todo mundo. Então perceba, irmãos, rituais, até os pagãos fazem também. Mas esse culto, sabe, irmãos, essa conversa que Deus chama o povo ali, tá certo? É para uma conversa, sabe, irmão, Deus requer sacrifício, irmãos, chamando-os, né, a esse sacrifício, para que ele tenha a oportunidade de observar, de examinar o coração daquele que oferta. Então, quando nós estamos ofertando o nosso cântico, os recursos, ou nosso serviço, não importa, mais do que estar sentindo o cheiro agradável daquele sacrifício, ou aquele holocausto, digamos assim, Deus está percebendo o nosso coração. Como é que o Jorge está fazendo aquilo ali? E aí, meu irmão, se eu não tiver no coração
verdadeiro serviço a Deus, não importa o perfume que eu coloque, viu? Não vai sair bom cheiro daqui, não. Então o Salmo 50 vem chamando a atenção, sabe, irmãos? Mas como eu disse, não se assuste, igreja, sabe? Porque não é um salmo de condenação, não é para tirar ninguém da reta, não, sabe? Da reta da salvação, do caminho de Deus, não é para reclamação nesse sentido, não. É para Deus dizendo, olha, nós queremos conversar, para a gente ajustar esse louvor e essa adoração, para que eu possa receber de você outras e outras vezes. Porque ele vai dizer aqui, irmãos, lá no finalzinho, né, no versículo, lá no 22, né? Ele vai dizer para o ímpio, olha, considerar isso. Considerai, pois, né, nisto, que vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Ou seja, se Deus quiser recusar a oferta ou destruir, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer. Mas está chamando para melhorar, né? Dando essa oportunidade de nós melhorarmos esse serviço para Ele. E que Ele observe o nosso coração, para que Ele receba dos altos céus essa oferta, né? Toda oferta, irmãos, dada ao Senhor, ela deve ser de um coração obediente. Coração, como diz, um coração discípulo, um coração que se espelha na vida de Cristo Jesus, de uma mente consciente e também de uma vida consagrada. Quando eu coloco na minha vida, irmãos, essa responsabilidade, eu trago para minha vida essa responsabilidade de servir Deus da melhor forma possível, tá? A minha vida vai se agregar, sabe, essa vida consagrada, essa consagração, essa melhoria, esse avanço em direção aos braços do Pai, ao amor de Deus, tá? E às bênçãos dele, evidentemente. Então, Deus quer que essa adoração, que esse sacrifício brote de um coração de amor e de adoração a Ele. Israel louvava o Senhor, Israel trazia sacrifícios, mas Deus disse, pois é, mas todo mundo faz aí afora do mesmo jeito. Agora só tem um povo que me adora de coração e que eu quero, que é você. Porque eu chamei você para me adorar diferente dos outros. E essa adoração é de coração. E essa é a oferta que você pode dar para Deus. Então, o Senhor vai trazer, né, irmãos, essa solução para esse problema, né? Ele vai dizer aqui no versículo 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Irmãos, Deus vai falar aqui em ações de graças e nós vamos lembrar que isso começa em gratidão. Tudo aquilo que nós prestamos a Deus, ou que ofertamos ao Senhor, é justamente porque nós somos gratos pelo que Ele fez na nossa vida. O nosso louvor é fruto de gratidão da nossa parte por tudo que Deus fez por nós, pela salvação de Cristo, em Cristo Jesus. Então Deus está cobrando seu povo, dizendo para ele, olha, oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Deus queria gratidão. Os povos que cultuavam, que traziam ofertas, faziam por medo do Deus pagão fazer alguma coisa contra eles. Se eu não oferecer esse sacrifício, não vai chover. Se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Não, Deus está dizendo, eu quero um coração grato, porque eu te tirei da terra do Egito, porque eu conduzi você até essa terra, porque eu sou o teu Deus, porque eu te chamei exclusivamente para me servir.
Por isso que eu quero gratidão. Tantos são os benefícios que eu tenho trazido à sua vida. Ações de graça, irmãos, começam, o nome já diz, né? Começa com gratidão. Gratidão por tudo que Deus fez por nós. Então, todo serviço que eu presto a Deus, todo sacrifício de louvor, de adoração, toda oferta eu trago ao Senhor. Eu trago porque eu sou grato a Ele. Porque primeiro está me proporcionando a oportunidade de fazê-lo. Porque Ele me tirou do lamaçal do pecado, irmãos. Eu podia estar na rua também como outro qualquer, como outras pessoas, né? Não servindo a Deus e longe dos caminhos do Senhor. E nós estamos aqui servindo a Deus. Esse chamado, irmãos, é privilégio de poucos. O céu e a eternidade, irmãos, não vai ser para muita gente. Mas nós temos o privilégio de termos sido chamados por Deus para servi-lo. Por isso nós servimos a Ele gratos. Gratos. Nós nos queixamos que estamos trabalhando muito, né, André? E tem ensaio hoje. E André, de novo, André. 3 vezes na semana, André. O que é isso, rapaz? Eu tenho que fazer, André. Mas fui ontem, André, para a igreja. Quero que eu vá de novo, André. Eu não passo por isso aqui, não, né? Não. Segunda igreja é outro patamar. Mas, irmãos, a cada chamada que Deus nos traz para o ministério é uma oportunidade. Primeiro, de trabalharmos para Ele. Segundo, porque é gratidão a Ele fazer isso. E terceiro, porque através do nosso serviço, nosso louvor, adoração ou oferta, Ele está vendo o nosso coração. Como é que eu estou fazendo aquilo ali? Isso é o grande diferencial para essa oferta subir ou não até os céus. Então, irmãos, o que Deus pede ao seu povo, Ele está dizendo claramente para Israel, é ações de graças, gratidão, devoção, sentimento de reverência, adoração e serviço a Deus, empenho pessoal e não mecânico. Não fazer assim, eu quero estar ali, eu quero estar nesse serviço. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero estar nessa obra ali. Deus não vai chamar desocupados, irmãos. Ele vai chamar justamente pessoas cheias de serviço. Aquelas pessoas que naquele momento, provavelmente, se pudessem escolher, não iriam. Quando Pedro é chamado, ele está pescando ali, Jesus, olha, me segue. Ele está puxando a rede, cheia de peixe. O que é que ele faz? Solta. Hein? Me chamou? Peraí, solta. Ei, perdi os peixes. Ele é que se vire. Quem quiser que venha pegar. Quero servir Jesus. Ele estava ocupado, irmãos. E todos os outros estavam ocupados. Mas interessante que é o chamado, todos largam o que estavam fazendo para seguir a Cristo. O testemunho de Deus contra o seu povo, volto a repetir, irmão, não é para condenação. E não é nada mais do que um favor especial, né? Cujo objetivo é desenvolver novamente a sua salvação. Como diz a Bíblia, desenvolver, crescer, né? Na graça e no conhecimento de Deus. Então, às vezes, Ele nos chama, irmãos, para melhorar esse relacionamento com Ele. Então esse julgamento, irmão, não é para juízo, mas uma oportunidade de arrependimento, de conserto, de volta e de adoração verdadeira. Agora vamos ver no final, irmãos, estamos chegando já, essa parte eu acho que vai ser mais breve, que é o culto do ímpio, né? Vamos ler novamente. 16. Mas ao ímpio Deus diz: e que te serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina
e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. E aos adúlteros, tu te associas. Saltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Então, irmãos, quem é o ímpio? Quem é o ímpio aqui tratado? Que não é o pagão, tá? Deus vai se referir lá em cima, né, ao povo pagão que tinha as práticas cultuais. Aqui ele está falando do ímpio, né? E quem é esse ímpio, então? Quem é o ímpio, irmãos? Ímpio é todo aquele que não faz a vontade de Deus, tá? Ou seja, ele é desobediente, deliberadamente desobediente, certo? Não se importa, desconsidera a presença de Deus, tá? Então, às vezes, trata com escárnio, fala com escárnio, fala contra a igreja, certo? Fala contra Deus, fala contra a Bíblia, certo? Ou seja, ele não tem o menor respeito pelas coisas espirituais. É orgulhoso, é soberbo e egoísta, né? Ou seja, ele é também insensato e injusto. A gente vai ver aqui que o falar mal é uma questão também de injustiça, né? Quando fala-se mal de outra pessoa, né? E também ele não se preocupa com a vida eterna. Na verdade, não está nem aí para a vida eterna, ou não conhece, ou não dá realmente atenção para a vida eterna. Então, é de um estado lastimável a vida do ímpio, conforme está se tratando aqui, né? Mas é interessante perceber, né, que esse ímpio, né, ele não está fora do arraial de Israel, né, aqui na Bíblia. Então vamos trazer para nós. Esse ímpio aqui, ele não está fora da igreja. É interessante perceber-se isso. Então significa dizer, irmão, sabe, que no arraial do povo de Deus tinha gente ali que precisava ainda aderir aos costumes judaicos, aos costumes dos hebreus, né? Nos nossos dias seria o que, irmãos? Corações, mentes, pessoas que precisam se converter ainda. Porque esse mesmo povo aqui, irmão, estava misturado com o povo de Israel. E Deus diz o seguinte: olha, está no meio do meu povo, digamos assim, tentando acobertar os seus erros. Aquela capa de santidade, né? E muitas dizem, mas eu sou crente e tal, aí parece que vai ganhar fila no banco por causa disso, né? Qual a acusação, irmãos? Então, são muitas, a gente viu aqui que as acusações são muitas, mas eles se escondem atrás de uma religiosidade e fazem coisas que você duvida até que alguém possa fazer na igreja, irmão. Eu já vi situações, pastor André, de pessoas, o pastor me confessou uma vez, né? Conversou e conversando comigo, ele falou para mim. Ele falou de uma situação que ele passou numa igreja, aí dizendo que quase escapa, mas de pessoas que se juntaram para derrubar o pastor. Derrubar o pastor. E pessoas poderosas na igreja, poderosas financeiramente, né? E ao ponto de chegarem para ele no gabinete e disseram: pastor, ou você sai da igreja, ou nós vamos lhe tirar de qualquer jeito. E aqui quem manda é a gente. Foram presbíteros. Foram presbíteros, né? Então, situações são essas, irmãos, e tantas outras que você vê. Pastor que conversou com o irmão a respeito de um pecado, e ele diz: eu vou levar você na justiça, porque isso, por aquilo. São mentes impenitentes, irmãos, e corações duros, que se negam a serem quebrantados por Jesus Cristo.
louvam a Deus no santuário, mas usam mesmo a igreja para encobrirem seus atos pecaminosos. Então, ao invés de estar prestando louvor mesmo, adoração, está somente e apenas, encobrindo suas ações pecaminosas. Porque, irmãos, qualquer situação de falha, de pecado diante de Deus, não se cura se não for com arrependimento. Aí Deus vai terminar aqui, ele vai dizer, irmãos? Pensavas que tinha feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então, às vezes, irmãos, lá entre 8 e 9, no versículo também aqui, vai dar a impressão que Deus tem silêncio, concordando com aquela adoração, porque ela vai se alongando, vai se alongando. Aqui também acontece a situação que parece que Deus não está vendo, não está ligando, que a coisa está muito bem. Mas tem uma hora que, irmãos, que Ele diz, olha, agora chega. Eu te arguirei e vou colocar isso tudo à sua vista. Não há mal que não seja encoberto. Deus um dia vai revelar isso. Não tem para onde correr, não tem. E o momento pior da revelação disso é justamente quando estiver chegando no céu. E Jesus disser, para a direita que é meu, para a esquerda que é inferno. Para a direita é meu. Aí na hora que pensar que é para... Não, mas Senhor, eu estava lá na igreja, eu estava lá na segunda igreja, passei minha vida toda lá e tal. Não sei quem é você, não conheço, não, pode ir, afasta para mim, afasta para cá. É o pior momento de descobrir que o louvor não foi aceito. Porque depois daquela porta não tem mais volta. Não tem mais salvação. Para ambos os casos, irmãos, para a gente encerrar. Para ambos os casos, Deus diz, considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não despedace sem haver quem vos livre. E diz, o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então perceba como Deus nos chama, irmãos, para uma questão atitudinal. Ou seja, deixa o que você está fazendo para seguir o meu caminho. A adoração está imperfeita, deixa e segue o caminho aqui com Deus. Essa é uma oportunidade que Deus está dando de reparação. É uma oportunidade que Deus está dando para fazer essa avaliação da nossa vida, do nosso louvor, do nosso serviço a Deus, da nossa própria vida dentro da igreja. Porque vai chegar um tempo, irmãos, que essa cobrança, ela vai chegar. Ela vai chegar. E como diz o hino, amanhã pode ser muito tarde. A hora da mudança é agora. Não estou dizendo que você tem um louvor imperfeito, porque, como eu disse, o louvor, só quem pode avaliar é Deus. Porque é um serviço em que somente quem pode medir é Deus. Ninguém mais pode medir a qualidade, a essência ou a responsabilidade do seu louvor, da sua oferta, do seu serviço, da sua entrega, irmão. Ninguém pode fazer isso. Nem um rosto bonito, nem uma roupa bem feita, nem um perfume bom. Não conseguimos medir, ninguém consegue medir. Muitas vezes, nem mesmo nós conseguimos medir a qualidade do nosso louvor para Deus. Tal a nossa imperfeição e o perigo que corremos enquanto pecadores. Por isso que precisamos de Deus e de Cristo. Senhor, aceita o meu louvor, purifica a minha vida. Senhor, recebe a minha oferta. Senhor, transforma a minha vida, meu coração, para que o meu louvor, a minha adoração, possa ser muito mais do que palavras cantadas. Seja um culto de adoração ao Senhor e que venha do mais profundo do meu coração.
Eu acho que ele é o último. Opa! Silvana, vamos cantar, Silvana? Você já está aí? Vamos pensar nesse hino, irmãos, e lembrar. Lembre-se daquele melhor momento seu com Deus, tá? A sua adoração, naquele momento, você diz, olha, naquele dia eu cantei, ai, as lágrimas me vieram, meu coração pulou, eu senti. De repente foi hoje também. Eu não estou dizendo que seu louvor está imperfeito, não, irmãos. Não estou dizendo que seu coração não está transformado, se você não recebeu Jesus como Salvador. Eu não conheço todas as pessoas. Eu não sei se todos que estão aqui são crentes. Eu estou dizendo que hoje é uma oportunidade de você aceitar Jesus Cristo no seu coração. Uma oportunidade de você melhorar o seu louvor e a sua adoração. E melhorar o seu serviço a Deus. Vamos cantar, irmãos. E depois nós encerramos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Silvana vai cantar mais baixinho agora. E eu queria convidar você para pensar sobre você mesmo. Pode continuar cantando, Silvana. Na qualidade do louvor e adoração que você tem prestado a Deus. E eu te disse, irmão, não estou cobrando de ninguém. Isso não é mensagem de carapuça, não. Mas é uma oportunidade da gente analisar a oferta que estamos trazendo ao nosso Deus. Eu queria que você pensasse nessa noite. Eu queria que por um minuto apenas você curve a sua cabeça. Não olhe para mim, eu só quero que você curve a sua cabeça. Quero voltar E eu quero que você, ao início. se por acaso entende ou gostaria de melhorar esse serviço com Deus, acha que tem que fazê-lo, você acha que gostaria de ser assim, de estabelecer um novo pacto com Deus, uma nova aliança com o Senhor, se você acha que pode melhorar, eu quero que você levante a sua mão. Levanta a sua mão, não olha para mim, bota a cabeça. Se você estiver satisfeito com aquilo que você entrega para Deus, amém, eu fico muito feliz por isso. Mas se você acha que pode melhorar, o que Deus falou com você nessa noite, irmão, só você sabe. Eu não tenho condição de medir. E não estamos aqui também para isso.
Mas o que Ele falou com você, o que Ele colocou no seu coração, eu não sei, mas você sabe. E se porventura se você gostaria de melhorar essa qualidade no serviço ao Senhor, de ter mais aproximação, intimidade nessa entrega com Ele, eu gostaria de orar por você e orar com você também. Se você levantar a sua mão, evidentemente. Eu não vou orar por você, irmão. Eu vou orar com você. Porque eu entendo que para Deus nós sempre podemos melhorar. Os irmãos que já levantaram a mão, vem aqui, irmãos, por favor. Vamos orar. Se você por alguma razão não veio, a razão é toda sua. E como eu disse, essa mensagem não é de carapuça. Mas você entende que precisa melhorar. Ore ao Senhor nessa noite. Não esqueça, essa mensagem é de oportunidade. Oportunidade de melhorarmos a qualidade do nosso serviço a Deus. E também para aquele que porventura ainda não aceitou Jesus no seu coração, essa mensagem também vai para você. Porque um dia Deus vai cobrar isso de você. A eternidade é uma realidade. A vida com Deus nos céus é uma realidade. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja triunfante. Cristo vai voltar. E quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele vai chamar todo aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida. Então a hora de salvação, o dia é hoje e a hora é agora. Se Jesus tocar no seu coração, não deixe seu coração vencer. Deixe a razão, porque a razão de ver é Cristo. O coração ele é muito enganoso, mas a razão é Cristo. Eu quero que você pense nisso também. Se por acaso tem alguém que não aceitou Jesus, que ainda não entregou o seu coração a Jesus, você também tem a oportunidade nessa noite de fazê-lo. Essa mensagem também vai para aquele que não entregou o seu coração a Jesus. E como eu disse, eu não conheço todas as pessoas aqui, mas se por acaso tiver alguém que foi tocado pela mensagem de Deus, não do pastor, não perca tempo. Não perca tempo. Cada tempo longe de Deus, cada dia longe de Deus, longe do Senhor, é razão para a gente lamentar oportunidades que foram dadas de viver na companhia agradável de Jesus. Deus quer salvar. Deus nos criou para a salvação, nos criou para a eternidade. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele disse isso, né? Então, todo culto é uma oportunidade de estar na sua presença. Vamos orar, irmãos. Eu quero que você ore também pelas nossas vidas e pelas suas vidas também. Oremos, amados. Deus eterno, Deus que está nos céus, em cuja presença nos encontramos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. O Senhor é o Deus forte, é o Todo-Poderoso. A tua voz, Senhor, faz tremer toda a terra. O Senhor é tremendo, a tua voz é grandiosa, a tua voz traz poder, a tua voz traz também calma, traz também alegria aos corações daqueles que diante de ti, Senhor, colocam as suas vidas e as suas expectativas. Tu és o nosso Deus, Pai Santo, e te oramos portanto, Senhor, porque confiamos em ti, porque buscamos em ti, porque o Senhor é nosso Deus. Louvado seja o teu nome.
Pai Santo, a Tua palavra que foi entregue nesta noite, o Senhor sabe o propósito de todas as coisas. O Senhor sabe o propósito de cada um, sabe conhece o meu coração, os corações também das irmãs e os corações de todos os meus irmãos aqui presentes, todos eles. Pai Santo, que o Senhor visita cada um, Pai Santo, estimulando-os, animando-os, Senhor, trazendo disposição para a Tua obra. O que podemos dar para Ti, se o Senhor é o dono do ouro e da prata, se é dono de todas as coisas, daremos o nosso coração, Senhor, a Ti. Daremos o nosso coração, daremos o nosso louvor, a nossa gratidão, porque Tu és o nosso Deus. Pai Santo, trabalha em cada coração aqui nesta noite. Vê, Senhor, se em nossa vida, se em nossos corações há algum caminho mau, e conserta, Senhor. Se há indisposição, e reanima, Senhor. Se há também má vontade, e cura, Pai Santo, para que o louvor e a adoração possa chegar ao Teu trono de graça, Senhor, de uma forma digna, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Abençoa as irmãs que assim se dispuseram, Pai Santo, a melhorarem, Pai Santo, ao relacionamento com o Senhor, em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas, e também pelos demais irmãos, que também o Senhor transforme à medida da necessidade, mas fortaleça, para que o nosso culto, todos nós, Senhor, adoração, possa chegar ao Teu trono de glória, Pai Santo, e o Senhor possa dizer: servo meu, no sangue do meu Filho, a Tua adoração, a Tua oferta está aprovada. Cuida, Senhor, das nossas vidas, das nossas mentes, dos nossos corações. Que sejam as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus. Amém.